Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês a aula 2 do nosso curso completo de Python para 2026. E o tema desta aula será listas e tuplas em Python. Então eu vou passar aqui e vocês podem ver, cara, que nessa aula vamos aprender muita coisa, tá? Vai ter muita coisa. A gente vai estudar o que são listas, como acessar elementos de uma lista, valores individuais de uma lista, organizando uma lista, lista de forma inversa, tamanho de uma lista. Vamos aprender, por exemplo, a adicionar ou remover itens de uma lista. Vamos aprender a percorrer uma lista com for, criando listas numéricas. Vamos estudar um pouco sobre a função range, né, que é intervalo. Range para uma lista de números, fatiando uma lista, percorrendo uma lista, né, com essa fatiação de listas, copiando uma listas. Logo após isso, vamos estudar o que são tuplas e, no fim, falar a diferença entre listas e tuplas. Então, nós vamos passar aqui e vamos agora falar um pouco sobre a parte teórica, beleza? O que são listas, né? Listas são um conjunto de dados que estão em ordem particular, sendo possível adicionar quantos dados quisermos na nossa lista, tá? Não há limite, não. E realizar quaisquer operações com esses dados. Em uma lista, os dados não precisam ser de um tipo específico ou precisam ser relacionados entre si. O que significa não ser relacionados entre si? Por exemplo, numa lista, você pode ter, por exemplo, valores que são textos ou caracteres, ou dentro de uma mesma lista, a gente pode ter, por exemplo, números de ponto flutuante, valores booleanos e etc. Olha só, como as listas guardam uma quantidade significativa de elementos, podemos deixar os nomes das listas no plural. Beleza, depois a gente explica isso aqui. Vamos aqui para a sintaxe de como se cria uma lista. Para se criar uma lista, a gente geralmente coloca nome da lista igual e colchetes, tá? Esse colchetes, quando a gente coloca assim, um nome específico de uma variável igual a colchetes, significa que aquela variável, a partir de agora, será uma lista. E naquela lista serão possíveis adicionar, guardar elementos, acessar elementos e etc. Então, listas sempre começam com colchetes, certo? Listas sempre começam com colchetes. Isso é muito importante porque vai existir várias diferenças, como por exemplo tuplas, e mais para frente iremos estudar sobre dicionários. E outra coisa também que é bastante utilizado, mais como uma convenção mesmo, como a lista ela guarda uma quantidade específica de elementos, a gente deixa o nome das listas, por exemplo, no plural. Então, como aqui temos uma lista que guarda números, faz sentido que o nome dessa lista seja números. Porque, por exemplo, se fosse número no singular, não faria muito sentido, porque tipo, é um número que guarda vários outros, um guarda vários, tipo, um número, só que esse um número são vários números, tipo, não faz muito sentido. Então, por convenção, nomes de listas a gente sempre coloca no plural, porque irá guardar uma quantidade N de elementos. Então, para a gente poder, por exemplo, criar nossa lista, vamos aqui no VS Code, vamos, por exemplo, criar aqui lista.py, certo? PY. Vou dar um Ctrl mais aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Então, para a gente se criar uma lista, a gente coloca, por exemplo, nome lista, o nome da nossa lista é igual colchetes. Então, a partir de agora, essa variável chamada nome lista irá se comportar, né, como sendo uma lista, onde irá, por exemplo, armazenar valores. Para a gente armazenar valores nessas listas, a gente, por exemplo, coloca o valor que a gente quer e vírgula para o próximo elemento a ser adicionado dentro dessa lista. Então, aqui dentro, por exemplo, temos o valor 12, mas eu poderia, por exemplo, colocar o valor 78, 45. Ah, mas é só números? Não. A gente, por exemplo, pode colocar textos. Então, por exemplo, João. A gente pode, por exemplo, colocar textos específicos, entendeu? Ah, mas valores com vírgula, pode? No ponto, no caso, né? Valores de ponto flutuante, pode? Pode, ó, por exemplo, 4.5, vírgula, 7.
65,3.1415,9265358,9 e assim por diante, né? Então, para a gente poder colocar elementos, a gente coloca o elemento e passa uma vírgula para o próximo, entendeu? E é dessa forma que a gente consegue adicionar elementos dentro de uma lista. Agora, voltando aqui para o nosso slide, agora vamos ver essa parte aqui que é muito importante. Como acessar um elemento de uma lista? Todos os elementos de uma lista recebem um número específico. Esse número ele é denominado de índice. Por exemplo, então vamos analisar essa lista daqui, olha só. Temos aqui idades. Idades é igual. É uma lista, né? Pois temos colchetes. Temos aqui várias idades, por exemplo, 12, 32, 43, 54, 65, 23, 21 e assim por diante. O primeiro elemento dessa lista, ele recebe o valor 0, tá? O índice 0. O segundo recebe 1. Ah, mas por que aqui não deveria ser 1? Bem, isso aí é questão da linguagem, entende? Então, sempre começa por 0, certo? Muita gente confunde isso, então nunca começa por 1, sempre começa por 0. O primeiro elemento de uma lista começa sempre por 0, sempre por 0. Então, nós temos aqui, olha só, 12 tem o índice 0, 32 o índice 1, 54 o índice 3 e 21 o índice 6, beleza? Então, nós temos aqui, cada uma dessas idades recebe um índice. E para acessar algum desses elementos, se utiliza a seguinte sintaxe: nome lista, aí colchetes e o índice. E aqui está o exemplo. Idades 0. Vai aqui mostrar o 12. Vamos fazer isso na prática? Vamos colocar aqui então, criar uma lista chamada idades é igual. Você pode fazer isso na sua casa, beleza? Você não precisa só olhar o vídeo, pratique e veja também. Então vamos lá. 12, vamos lá. 32, 43, 54, 32, 43, 54, 65, 23, 21, né? 23, 21. Então, temos aqui uma lista com essas idades. Então, eu vou colocar aqui um print, né? Que é para mostrar na tela, no nosso terminal, idades. Então, a gente coloca o nome da nossa lista, abre colchetes e a gente coloca aqui o índice. Como a gente quer mostrar o primeiro, a gente coloca 0. Então, vamos executar. Aqui ele vai demorar um pouco, né? Para executar, mas olha só. Ele mostrou aqui, olha só, 12, né? 12. Digamos que eu quero acessar o 43, né? Quero que mostre aqui o 43. Como a gente faz isso? Como aqui o primeiro é sempre 0, então a gente faz 0, 1, 2. Então, para acessar a idade do índice 2, a gente bota aqui, ó, idades 2, que irá mostrar o 43. Então, executando aqui, olha só, mostrado o 43 aqui na tela. E a gente pode fazer isso com quaisquer elementos presentes dentro dessa lista. Então, tá aqui o exemplo, né? Idade 0, então irá mostrar 12 como resposta. Valores individuais de uma lista. É possível utilizar valores individuais de uma lista, assim como qualquer variável. O exemplo a seguir irá concatenar o ínter de uma lista com uma string, né? No caso, esse exemplo aqui seria para concatenar o elemento de uma lista, por exemplo, com uma string. Então, digamos que eu tenho aqui, por exemplo, uma variável, na verdade, um item aqui chamado João. Vamos trocar aqui para nomes. Vamos botar aqui, sei lá, nomes, né? Vamos apagar esse print. Vamos botar aqui, por exemplo, João. Aqui é Pedro. Aqui é Mateus, né? Mateus. Aqui é, sei lá, Enzo, né? Então, a gente pode, por exemplo, concatenar elementos de uma lista. Então, vamos, por exemplo, botar aqui, olha só. Menina é igual a, sei lá, Vanessa. Vanessa, né? Então, a gente pode, por exemplo, botar aqui casal é igual a... A gente bota nomes. Vamos escolher aqui, por exemplo, qualquer menino. Vamos pegar, por exemplo, Pedro. Lembrando que Pedro, o índice de Pedro é 1. Não é 2, tá? Não começa do 1, é do 0 sempre. Então, 0, 1. Então, a gente bota aqui, ó, 1 mais
por exemplo, a menina aqui, né? A gente pode até printar aqui o casal, certo? Então a gente consegue concatenar aqui as strings, olha só. Pedro e Vanessa, tá? Ficou esse espaço aqui, certo? Mas é só dar como foi mostrado no vídeo ontem, né, de Python para celular, né? A gente pode fazer esse espaço aqui, olha só, essa concatenação aqui, beleza? Então aqui é só para mostrar que a gente pode concatenar valores no string, certo? Esse valor tem que ser um string, tá? Se aqui fosse um número, essa coisa iria dar erro, certo? Porque concatenar é só com strings, ok? Então fica aí essa dica. Aí agora ordenando uma lista, né? Para se ordenar uma lista e deixar ela em ordem crescente, se utiliza um método chamado sort para que a lista fique ordenada de maneira crescente. Então, tá aqui o exemplo. Lista números é igual a 12, 4, 8, 32 e 6. A gente bota aqui lista números, né, ponto sort, né? A gente utiliza o método sort. E agora, a lista, quando a gente for analisar, ela vai estar em ordem crescente. Como vocês podem ver aqui, os elementos desta lista, eles não estão em ordem crescente nem decrescente, eles estão em uma ordem aleatória, não tem sentido aqui. Só que quando a gente bota o nome dessa lista, mais ponto, né, no caso ponto, sort, que é o método, a gente consegue deixar essa lista, que não tinha ordem nenhuma antes, de uma maneira mais organizada. Então vamos fazer esse exemplo. Vamos voltar aqui para o VS Code e vamos fazer o exemplo dessa lista. Então é 12, 4, 8, 32 e 6, né? Então vou botar aqui lista, números igual a 12, 4, 8, 32 e 6, não é isso? Então 2, 4, 8, 32 e 6. Então, para a gente deixar essa lista ordenada, a gente coloca, por exemplo, a gente coloca o nome dessa lista, ponto, e aqui vai aparecer vários métodos. Só que o método que a gente quer é esse método aqui, sort. E todo método, ele começa com um parênteses, tá? Ele tem um parênteses. Então, a gente vai colocar aqui um print e botar aqui lista números, né? E agora, se a gente for analisar, todos os números agora eles estão em ordem crescente. Se a gente for comparar essa lista com essa aqui, olha só. O primeiro aqui é 12, né? O elemento de índice 0 é 12. Já o elemento aqui de índice 0 é 4. Aí depois aqui, ó, o de índice 1 é 4. Aqui o de índice 1 é 6. Porque está em ordem crescente. O método sort, ele é um método que deixa uma lista em ordem crescente. E isso não funciona apenas com números, funciona, por exemplo, também com letras. Vamos, por exemplo, botar aqui B, aqui não será a lista de números, tá? Por exemplo, vou botar aqui lista de letras. Só para ser mais rápido, vou botar aqui lista de letras, certo? Para ser mais prático. Vou botar aqui K, aqui eu vou botar A, certo? Aqui eu vou botar um Z, aqui vou botar um T, beleza? Então, se a gente for executar, olha só, ele também deixa em ordem crescente, né? A primeira letra do alfabeto é um A, depois é um B, depois é K, né? Não depois, né? Mas, tipo, ele deixa tudo em ordem crescente, né? O K, ele vem antes do T, o T vem antes do Z e o Z é a última letra do alfabeto. O L vem primeiro de todas as letras no nosso alfabeto, né? Então, ele funciona também não só com números, mas também com letras também. Então, a gente pode passar e vamos ver aqui lista de forma inversa, né? Ao contrário da ordenação, deixar uma lista inversa irá fazer com que os itens fiquem da maneira decrescente, ou seja, do maior para o menor. E para se realizar isso, se utiliza o método reverse, né? Que seria reverso em inglês, né? Então, temos aqui aquela mesma lista, né? Lista de números. Se a gente for botar lista números.reverse e mandar printar essa lista ela irá ficar com os seus mesmos elementos, só que agora esses elementos eles estarão em ordem decrescente, ou seja, irá começar com
com o maior valor, né, e irá para o menor. Como nesse caso aqui, ó, o maior seria 32, ele irá começar por 32, e o último é o menor valor, que é o 4, né? Então o último elemento aqui seria, no caso, o 4. Então a gente pode fazer essa outra maneira, né? Então vamos botar aqui de novo aquela lista de números que a gente tinha. E em vez de ser sort, né, que seria para ordenar, a gente bota reverse, né, que é um outro método utilizado para poder fazer modificações de listas e etc. Então, lista números.reverse, né, a gente vai mandar printar essa lista de números, né. Vamos ver aqui o que aconteceu, né? Seria no caso do menor para o maior. Calma aí, galera, já volto. Galera, é o seguinte, eu tinha cometido um erro muito gravíssimo, tá? Isso aqui tá errado. O que ele deveria mostrar era, na realidade, isso aqui que tá mostrando no terminal. Isso aqui tá correto. Aqui, no caso, esse método reverse, ele não irá, né, deixar os elementos do maior para o menor. Ele só vai fazer o reverso. No caso, como aqui o primeiro elemento dessa lista é o 12, vai ser o 6. O segundo, né, o 4, será o 32. Então, ele vai tipo pegar esse daqui, colocar aqui, esse daqui, colocar aqui, esse daqui aqui e esse daqui aqui. Então, ele vai fazer basicamente a lista, só que de maneira reversa. Isso não tem nada a ver de ser menor ou maior, tá? Eu peço perdão por esse equívoco. Foi um equívoco que realmente não olhei direito, tá? E desde já eu peço perdão por esse vacilo meu, por eu não ter dado isso direito, sabe? Eu realmente devo pensar muito sobre isso. Em relação a tamanhos de uma lista, isso aqui, ignora isso aqui, tá? O método aqui seria o len, que seria para ver o tamanho de uma lista. Então a gente tem aqui, por exemplo, lista de números 12, 4, 8, 32 e 6. A gente bota len, lista números, iria mostrar aqui o 5, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então essa lista tem tamanho 5. Vamos fazer isso aqui. Então, print, vamos mostrar o print, né? A gente bota len, né, que seria o método para mostrar o tamanho de lista. Vamos botar aqui, por exemplo, lista números. Então aqui ele irá mostrar 5, né? Que essa lista ela possui 5 elementos. Então, se por exemplo essa lista tivesse 10 elementos, né? O tamanho dela seria 10. Se tivesse n elementos, o tamanho dela seria n. Então, o tamanho está de acordo com a quantidade de elementos que a lista possui. Então, para se ver esse tamanho dessa lista, a gente utiliza o método len e passa dentro dos parênteses o nome da lista que a gente quer verificar o tamanho. Agora, adicionar e remover elementos de uma lista, né? Vamos primeiramente ver como que se adiciona elementos de uma lista, né? Existem diversas formas de se adicionar um elemento para dentro de uma lista. Uma dessas formas é através do método append, que é capaz de adicionar um elemento para dentro de uma lista. Exemplo. Então, temos aquela mesma lista, né? A gente escreve lista números, ponto, append, e entre parênteses, a gente passa o elemento que a gente quer adicionar dentro da nossa lista. E agora a nossa lista, o elemento que será adicionado através desse método, irá ser agora o último elemento daquela lista em específica. E uma coisa que eu quero falar também, que eu quero ressaltar, é que não há problema adicionar valores repetidos na nossa lista. Isso não há nenhum problema. Então, vamos fazer exatamente essa coisa. Vamos botar aqui lista, números, ponto append. Vamos botar aqui 45, né? E vamos mostrar, por exemplo, a nossa lista. Então, vou dar um clear aqui para limpar o nosso terminal. Olha só. Então, a nossa lista, ela originalmente era assim, né? Com esses 5 elementos.
mas agora a gente adicionou um outro elemento, que seria o 45, na nossa lista, e agora ele passou a ser o último elemento, tá? E não há problemas nós adicionarmos, por exemplo, elementos repetidos. Vamos, por exemplo, botar aqui o 8, que é um valor que já existe na nossa lista. Executarmos, você vê que temos um 8 aqui e temos um 8 aqui também. Então, não é esse problema de se adicionar valores repetidos. E novamente, tá? Não precisa ser valores, por exemplo, do mesmo tipo, como aqui todos estão inteiros. A gente pode, por exemplo, adicionar uma string dentro da nossa lista, que não há um menor problema, não causa nenhum erro no nosso terminal. Então a gente pode fazer essas modificações na nossa lista, beleza? E agora nós vamos remover elementos de uma lista, né? Vamos aprender a remover esses elementos, certo? Vamos estudar várias formas de fazer isso, tá? Existem diversas formas de se remover um elemento de uma lista. E assim como adicionar, eu vou estar lendo aqui o que está no slide. Assim como adicionar, também há diversas formas de se retirar elementos de uma lista. Uma dessas maneiras é através de métodos como remove, pull e com a instrução del, tá? Então vamos primeiramente ver através do método remove, né? E vamos ver esse exemplo. Aquela mesma lista, né? E vamos fazer o seguinte: lista números.remove 45, tá? Então, aquela lista, né, com 45, né, que tinha um elemento 45, era para estar aqui, tá? Eu não botei, acho que questão de desatenção, mas irá remover de acordo com o valor. Então, vamos fazer isso. Vamos aqui, por exemplo, adicionar o valor 45, tá? E vamos remover esse elemento. Então, lista números.remove. E uma coisa é que o remove, esse método, ele remove o elemento de acordo com o valor, né? De acordo com o nome daquele elemento. Então, se a gente quer remover o 45, a gente coloca 45, tá? Vamos, por exemplo, printar aqui, mostrar no nosso terminal, lista números, e nós vamos mostrar um print da nossa lista de números agora, né? Depois que a gente removeu 45. Então, aqui mostra a primeira lista, né, normal, com 45. A gente colocou remove, né, para remover o elemento 45 dessa lista. E a gente resolvi printar na tela a nossa lista. Então, aqui seria a nossa lista, né, depois que a gente removeu o elemento 45 dela. Então, aqui seria removendo de acordo com o valor, né? De acordo com o nome daquele elemento, o valor, enfim. E aqui o pop, né? O pop, ele irá remover de acordo com o índice. Então, temos aqui a lista, né? Só que dessa vez está certo, com 45. E a gente bota, por exemplo, lista números.pop, né? O método pop. E entre parênteses, a gente passa o índice do elemento que queremos remover. Então, como aqui está 2, o que irá remover será o 8, porque, novamente, né, relembrando, começa sempre do 0, tá? Então, 0, 1, 2. O segundo elemento dessa lista é o 2. Então, lista números.pop, aqui 2 irá remover o 8, tá? Que o 8 ele possui o índice 2. E se a gente for mostrar a nossa lista de novo, irá mostrar ela sem o 8. Então, vamos fazer isso. Tá aqui a nossa lista normal, padrão. Vamos fazer lista números.pop e vamos passar aqui o índice do elemento que queremos remover. Vamos passar o 2, né, para ficar igual ao exemplo. E fazer print lista números. Daqui. Então, temos aqui basicamente a lista que tínhamos anteriormente, só que sem o 8, tá? Foi removido o 8 devido ao método pop
e passado o índice, né? Que é equivalente à posição do 8 na lista. Então, print lista números. Então, a gente removeu basicamente o 8 da nossa lista. E outra forma, né? Outra maneira alternativa de se remover elementos dessa lista é através do del. E diferente aqui, a gente coloca del, né? A gente passa através dos colchetes, né? Que seria para acessar unicamente aquele elemento. Então, del, né? Aqui está a nossa lista. Del, lista números do índice 3. E, né, a nossa lista iria ser removida porque o índice 3, o elemento de índice 3, 0, 1, 2, 3, seria o 32. Então, aqui ele iria remover. Isso aqui é uma maneira alternativa. Então, vamos fazer aqui esse exemplo. Então, del, lista números do índice 3. E mandar printar a lista. Lista números. Se a gente for printar essa lista, olha só, irá ser basicamente aquela mesma lista, só que sem o 32, ok? Então aqui seria uma outra maneira de se remover elementos dessa lista. E agora, uma parte muito interessante agora, será percorrer uma lista, né? Existem infinitas formas para se percorrer uma lista de valores no Python. Uma dessas formas é através de uma estrutura de repetição for. A gente vai estudar ainda o que é uma estrutura de repetição, vamos estudar muito aprofundado o que é, mas vamos seguir apenas esse exemplo, olha só. For item em lista, né? Print item. Calma lá que eu vou explicar para vocês. Vamos lá, deixa eu dar um clique aqui para ficar mais limpo. Então nós temos aqui a nossa lista. Para a gente poder percorrer essa lista, elemento por elemento, a gente escreve for, o nome de uma variável específica, pode ser qualquer nome de variável, tá? Por exemplo, p, escreve in, que é uma palavra reservada do Python, e o nome da nossa lista que a gente quer percorrer. Com isso, dois pontos, e bota aqui print o nome da nossa variável p. Se a gente for executar esse código, esse P aqui, ele vai basicamente percorrer cada elemento individualmente da nossa lista. Então, P, a partir de um ponto, ele vale 12. Depois, ele vai valer 4. Depois 8. Depois 32. Depois 6. Por fim, 45, até a quantidade N de elementos que a gente obtiver nessa lista. Aqui pode ser, por exemplo, valores de texto. Então, vou botar aqui qualquer valor aqui de texto. Vai ser coisas aleatórias mesmo. Então, olha só. Esse P agora, de um certo ponto da lista, ele vai valer SD. Em outro ponto, ele vai valer da SD a SD. E depois de um ponto da lista, ele vai valer erect, algo do tipo. Então, basicamente é dessa forma que a gente consegue percorrer elementos dessa lista. É utilizando esse for, passando qualquer nome de variável. E a gente pode passar qualquer valor, por exemplo, fg. A gente pode ver, olha só, não há problema, não há conversão, tá? Então, há essa maneira de a gente percorrer. Aí agora, criando uma lista de números. Só que para a gente criar essa lista de números, a gente vai ter que fazer algumas coisas, tá? A gente vai ter que entender alguns conceitos que são importantes para a gente poder criar as nossas listas. Então, a gente vai estudar agora uma função chamada range, tá? Então, para se criar uma lista de números, você utiliza alguns métodos. Por exemplo, o método list, né, que vamos fazer para criar a nossa lista de números, e o range. Então, como que funciona o range, tá? O range, ele é o seguinte, ele é um método como qualquer outro, tá? Como que a gente estudou, como o pop, o remove, o reverse, o sort, como qualquer um desses elementos. E é o seguinte, a gente coloca range, abre parênteses, o primeiro valor aqui será o início do nosso
vai ser o início, seria o valor inicial. Pode ser um número, pode ser uma letra, enfim. Após isso, aqui terá o fim. E aqui terá os passos, né? Ele vai percorrer do início ao fim quantos passos. Ficou confuso? Mas eu vou explicar agora. Veja só. Temos aqui, ó, um list range. Então, temos aqui uma lista de números igual a list range de 0 a 11. Aqui ele vai criar uma lista, começando, o primeiro elemento dessa lista será o 0 e o último elemento dessa lista será o 10. Por que não é 11? Porque é sempre esse valor menos 1. Então, a quantidade de elementos que terá vai ser do 0 até o 10. Por que 10? Porque é sempre esse valor, é o fim menos 1, que será a quantidade de elementos que terá nessa lista. Ok? Outro exemplo, lista de números 2, né? Temos aqui um list range. Então, o primeiro elemento dessa lista será 0, o segundo e o fim dessa lista será 10, né? O último elemento será 10. E a quantidade de passos, né, será 2. Ou seja, do 0 até o 10, ele vai pular de 2 em 2. Então, o primeiro é 0, o segundo é 2, o terceiro é quarto, o quarto é sexto, é 6, né? O quinto é 8 e o sexto é 10. Então, dessa maneira. Então, vamos criar essa lista, né, de números. Então, vamos botar aqui, ó, lista, números, é igual a list. Dentro de lista, a gente passa um range, né? A gente vai, por exemplo, fazer aquele exemplo, criando uma lista com o primeiro elemento é 0 e vai até 10, né? Vai armazenar do 0 até 10 elementos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E é sempre 11 menos 1, que seria 10. Então, print lista números. Se a gente for printar, olha só, ele criou basicamente uma lista de números para a gente, de uma maneira muito mais simples, mais rápida. E a gente tem aqui, olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10, só utilizando o list e o range para a gente fazer isso. Vamos, por exemplo, lista de números 2, vamos criar uma outra lista, só que agora essa lista ela vai ter números pares, tá? Então, list, range, o primeiro elemento vai ser 0, tá? Eu quero que comece com 0, vai até 10, tá? Para ser 10, para ter 10 elementos dessa lista, a gente faz 10 mais 1, que seria 11, então o fim aqui seria 11, e a quantidade de passos aqui seria 2. Então, a gente pode printar lista números. E olha só, a gente criou basicamente uma lista com valores unicamente pares, tá? Então, aqui, ó, de 0, 2, 4, 6, 8, 10. Se a gente quisesse de ímpares, a gente só trocaria aqui para 1, né? Que faria 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Iria até o 9 nesse caso, né? E é basicamente isso. Então, a gente consegue basicamente criar listas de até N elementos. Se eu quero que, por exemplo, essa lista tenha 20 elementos, a gente bota 21. Então, a gente, olha só, vai do 0 até o 20. Então, a gente pode colocar aqui a quantidade N de elementos que quisermos na nossa lista, ok? E agora, para fazermos um outro tópico muito interessante também, que seria fatiar uma lista, né? Como é que a gente consegue fatiar uma lista? Fatiar uma lista é a maneira mais rápida e eficiente de se percorrer uma lista, sem precisar criar estruturas de repetição para que isso ocorra. Então, aqui está um exemplo. Uma lista de números de 0 até 10. Então, lista números. Esse 2 aqui, ele iria começar aqui do 2, 0, 1, 2, e iria percorrer até o elemento de índice 4. Então, o elemento de índice 4, como aqui é 2, 3, 4, ele vai ser o 4 menos 1. Então, iria mostrar aqui o 2 e o 3. Beleza?
Então, vamos então criar essa lista de 10 elementos. Vamos utilizar essa mesma estrutura, tá? Do range, para ser mais rápido. E vamos colocar aqui agora, print, lista números, abre colchetes, tá? Coloca aqui 2, então vai pegar o elemento de índice 2 e vai até o elemento de 4 menos 1, que seria 3. Então vai mostrar o elemento de índice 2 e o de índice 3. Então vamos dar um print e é exatamente como está mostrado no exemplo, né? Como aqui temos uma lista, como não está explícito, né? Vou dar um print lista números, só para vocês terem ideia, olha só. Então temos aqui uma lista de 10 elementos, de 10 números, começando do 0 até o 10, no caso 11, né? Que olha só, 0, 1, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Né? 11 elementos. E o primeiro, né, o elemento de índice 2 é o 2, é o próprio 2, e o elemento de índice 3 é o próprio 3. Então, aqui não faria diferença. Então, iria mostrar 2 e 3. E para a gente copiar uma lista, digamos que eu queira ter uma lista em específica, eu queira copiar ela, para que se possa copiar uma determinada lista, é utilizada uma forma para realizar essa cópia. E essa forma seria basicamente fatiar essa lista, só que aqui ela iria percorrer inteiro. Então, temos aqui essa lista de números, né, que tem 11 números, e a gente pode realizar uma cópia dessa lista. Como? A gente pode botar aqui, por exemplo, lista cópia é igual a lista de números. E a gente pode fatiar ela através, só colocando 2 pontos aqui. A gente vai dar um print lista números e aqui um print lista cópia, para vocês terem ideia como são as mesmas listas. Então, olha só, a lista de números original é essa, e a cópia da nossa lista, né, a lista cópia, seria essa daqui de baixo, que ela é igual à nossa lista de números, né, seria uma cópia dessa lista aqui. Então, a gente consegue realizar cópias de listas, né, da maneira que quisermos. E nós iremos estudar uma outra estrutura de lista, um pouco semelhante, só que muito diferente, que são tuplas, tá? O que são tuplas? Tuplas também são estruturas que armazenam valores, assim também como as listas, tá? Então eu posso ter uma quantidade infinita de valores, né, dentro de uma tupla, e lá também não há diferença entre usar, por exemplo, inteiros, valores de ponto flutuante, valores de string, valores booleanos e etc. E para se criar uma tupla, a gente bota o nome da tupla é igual, e aqui é parêntese. Por isso que eu avisei lá no início que a gente tem que analisar o início dessas variáveis. Como aqui como uma lista é colchetes, aqui as tuplas serão parênteses. Então, vamos criar uma tupla. Então, o nome da nossa tupla é igual. Então, a gente utiliza parênteses. Então, a gente pode botar, por exemplo, qualquer quantidade que quisermos de elementos. Podemos colocar, por exemplo, valores com strings, sem problema nenhum. A gente pode utilizar, por exemplo, valores de ponto flutuante. E a gente pode, por exemplo, printar nossa tupla. Então, vamos printar nossa tupla. E nossa tupla, ela está aqui, tá? Olha só, com todos os nossos elementos, com todos os nossos valores, ok? E aqui, vamos mostrar basicamente a diferença entre uma lista e uma tupla. Diferentemente de uma lista, nas tuplas, os seus valores eles são imutáveis. Significa o quê? Os valores de dentro da tupla, eles não vão se modificar. Significa o quê? Que se você inserir um determinado valor de uma tupla, você não vai poder alterar ele mais. Ele vai ficar permanente naquela tupla. Ele não vai se modificar, ok? Ao inserir um valor dentro de uma tupla, não é mais possível realizar alteração dos seus dados. Ao contrário de uma lista, o qual isso é totalmente possível, né? Então,
Vamos analisar aqui. Temos aqui a nossa tupla e a gente, por exemplo, quer alterar esse valor aqui 12. Eu quero botar 16, por exemplo. Se eu botar nome tupla do índice 0, né, vai ser igual a 16. Se eu printar a nossa tupla, olha o que vai acontecer. Eu vou dar um clique aqui. Vai dar, olha só. Tuplas são objetos que não suportam, por exemplo, itens, né? Que dá dando erro justamente aqui. Porque em uma tupla não é possível realizar a alteração de elementos. Ou seja, se tem um determinado elemento de uma tupla, não é possível realizar mais essa modificação. Então não há nenhum problema nisso. Ou seja, não tem como alterar elementos de dentro de uma tupla. Ao contrário de uma lista, onde você pode modificar elementos a hora que quisermos. A hora que quiser, ok? Então, pessoal, essa é basicamente a aula de hoje, né? A diferença entre tuplas e listas. Espero que tenham gostado, espero que estejam curtindo esse curso, ok? Então, desde já agradeço por tudo e é isso, valeu!